Fala pessoal, bom dia. Segunda-feira, dia 14 de julho. Vamos falar aqui um pouco sobre o índice, tá? O que a gente pode esperar aí para essa semana e já para hoje aí, expectativa para segunda-feira. Bom, pessoal, como de costume, tá? Estamos iniciando aí mais uma semana, tá certo? Ó, a gente consegue observar aqui que no gráfico semanal a gente tivemos aí um fechamento abaixo da máxima, né? Tivemos as semanas em baixa, né, essa última semana fechada. A gente consegue visualizar aqui bastante, bem fácil, né? Ó, que a gente vem dentro de um canal altista, né? No semanal, na qual o preço ele está respeitando a zona altista do canal, ó, tá? Ele está respeitando aqui a zona de resistência, tá? Aqui nós temos 50% do canal e embaixo a gente tem a zona superior, que é a zona de suporte, tá certo? Então o preço ele está respeitando, né, a zona de cima. Isso é natural que ele venha testar os 50% para ele ter continuidade do movimento. Se acontecer dele romper os 50%, ele vem testar a zona baixista do canal, tá em pontos gráficos aí. Esse aí é o objetivo. Então, aqui no gráfico diário, deixa eu só tirar aqui. Aqui no gráfico diário, a gente já consegue observar, ó, que foi feita aí uma linhazinha de tendência baixista, né? Ó, tá aqui em destaque vermelho, uma LTBzinha, tá? Uma WED, como aí melhor preferir. Então fica mais interessante, a gente consegue mais facilidade ainda em enxergar que para que o movimento continue caindo, né? Para que ele venha fazer o teste dos 50%, para ver se ele volta a subir ou se ele de fato rompe os 50% e vem testar o suporte do canal. No gráfico diário, a gente já tem uma pontuação aqui bastante interessante, que é a mínima, né, ó, da sexta-feira, em 128.640, ó, tá? Mais ou menos aqui na mínima, ó, tá? A gente tem essa zona aqui baixista, que se de fato ele perder, ele vem testar aqui aparentemente os 50%, e aí com padrões de continuidade de baixa, a gente pode vir testar a nossa zona de baixo do canal, tá? Que é essa zona da LTA aqui embaixo do canal. Bom, já lá no gráfico de 60 minutos diminuindo, a gente já consegue observar, ó, que a gente tivemos, né? Deixa eu só tirar isso aqui, pessoal, só para tirar aqui da tela. A gente consegue observar, né, que na sexta-feira tivemos aí, entre sexta, quinta, quarta, terça e até segunda-feira, foi uma semana aí bastante travada, né? O dia foi, a semana que fechou foi bem travada. Eu coloquei aqui em destaque no retângulo azul, tá? Que na sexta-feira aí tivemos o rompimento, né, dessa zona, ó. Tivemos aqui o rompimento dessa zona. Aqui, ó, bem interessante o rompimento do índice nessa região, ó, tá? Tivemos aqui o rompimento, na qual ele volta para poder fazer esse movimento e provavelmente aí vir testar o alvo dos 50% aqui embaixo. Para que isso aconteça, tá, pessoal? Para que isso aconteça, é natural, tá, do preço respeitar a nossa LTB aqui, ó, que já é uma LTB no gráfico de 60 minutos. É natural que o preço não rompa, tá, esse movimento. Caso isso aconteça, eu acredito que o melhor ponto de venda venha de ponto de violinada, tá? Que ele faça o rompimento dessa zona aqui, tá? E venha testar essa zona superior da LTB para poder fazer um movimento maior para baixo, tá? Então fiquem bastante atentos se caso isso acontecer. Agora, se caso o preço romper, tá? A nossa LTB, a vermelhinha aqui, ó, é natural dele vir fazer o teste de topo, tá, galera? É natural dele vir fazer o teste aí de máxima, tá? Aqui no 131 mil. E aí, com pivô de alta daqui para cima, ele segue aí a tendência altista. Então, aí, para pensar em venda, fiquem bastante atento aí em falha de topo, tá? Em toque aí na região da LTB, com gatilhos de venda.
E se acontecer dele respeitar, tá? Essa máxima que já larga na abertura e fazer esse movimento aqui de imediato, ó. Então fiquem bastante atentos aí para caso aconteça movimento vendedor, tá certo? Se tiver aí que dar continuidade na alta, aqui ele encontrou um suporte da micro tendência, tá certo? Aqui ele encontra um suporte da micro tendência. Então é natural dele fazer esse movimento altista, tá? Para que ele continua, aqui ele deixa um topo, arma um pivô, não fazendo um fundo acima do fundo anterior, tá? Se caso isso aconteça, quando ele vier para romper essa máxima aqui, aí mostra um pivô de alta aí na micro tendência aí na estrutura altista que a gente vem tendo aí desde o do início do mês, né? Então possa ser aí que ele respeite a consolidação da semana passada, né? Que finalizou, ó, é uma zona baixista da consolidação. Então, se isso acontecer, ele vem a testar sim a LTB e com possibilidade de fazer um teste de máxima, tá certo, pessoal? Então fiquem bastante atentos aí com continuidade do movimento. Para a abertura, gráfico de 5 minutos, a gente consegue observar aqui, ó, que tem aqui uma micro, né, ó. Vou diminuir aqui o máximo possível, pessoal. Ó. Tá, tem uma micro tendência aqui já acontecendo. Ó. Tá, para que a gente consiga dar continuidade. A gente já tá aqui, gráfico de 5 minutos, tá? A gente já consegue observar a facilidade maior aqui do suporte, que respeitou, tá? Subindo dentro de um canal altista, tá abaixo dos 50% do canal aí da micro tendência nos 5 minutos. Então, o que que acontece se ele perder essa mínima aqui? É natural dele fazer um movimento mais fundo, buscando como objetivo essa mínima da sexta-feira para rompimento, tá certo, pessoal? Então, fique bastante atento com essa perca aqui. E caso aconteça dele subir acima dessa máxima, voltando para cima dos 50%, da micro tendência, a gente tem um ponto de resistência com objetivo no toque lá do primeiro alvo na LTB, tá certo? Da linha de tendência da semana aí que finalizou meio que consolidada, mas fazendo aí uma aparência para movimento baixista, tá? Então fiquem bastante atentos aí nos gatilhos, tá certo, pessoal? Eu deixei aqui uma linha em destaque, tá? Ó. Eu acredito eu que se ele perder aqui a região do 129,300, tá? Ele possa sim vir fazer o teste aqui do 128,600. Se ele fazer teste aqui, armar pivô de alta, galera, fiquem bastante atentos nisso aqui, ó, porque ele possa vir fazer esse pivô de alta, tá certo? Feito isso daqui, ó, passando dessa estrutura altista, fica mais claro aí um toque de LTB. Então já logo para abertura, tá? Caso aconteça de vir com o gap, é só dar continuidade na análise gráfica aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar, tá? Também vou dar uma olhadinha aqui para vocês entenderem melhor no gráfico semanal. Ó, finalizamos o semanal em alta, tá? Do dólar. Natural da gente estar numa zona bastante forte de conflito, né? Dentro de uma região aí que ele está trabalhando há meses, respeitando fundo e região de fundo e região de topo, né? A gente tem aqui uma zona que ele está trabalhando há muito tempo. E dentro dessa zona aí a gente consegue observar alguns pontos de suporte, tá? Temos aqui uma região de suporte, temos aqui uma região de suporte na qual o preço encontrou essa semana, ó, respeitou, tá? Então é natural dele vir fazer o teste do 241 aqui, ó, tá, pessoal? É bem natural ele vir fazer esse teste aí, tá? Quando você dele perder essa mínima, a gente tem o 4.860 aqui, ó, para ele vir testar. Então aqui no gráfico diário, ó, aqui no gráfico diário, a gente já consegue observar que ele encontrou de fato o suporte. Então, micro tendência aí de imediato, a gente vai ter aqui, ó, esse canalzinho de baixa, né? Onde o preço ele está trabalhando nos 50% do canal. É natural, tá? Nessa zona aqui ser uma zona bastante interessante de se negociar, tá certo? Bastante interessante de se negociar, por quê? Porque ele volta para perder fundo ou ele arma alguma estrutura de alta, né? Algum pivô de alta para buscar os 240 aqui em cima. Então é bastante interessante essa zona que o preço do dólar aí se encontra, tá bom? Aqui já no gráfico de 60 minutos, a gente já consegue ver com um pouco mais de clareza, ó. Ó, tá? Que ele vem nessa micro, né? De baixa, nesse canalzão aí de baixa, né? E encontrou aí os 50%, pessoal, ó. Aqui ele fez, né?
Ele se segurou no fundo, ó, tá vendo? Se segurou no fundo, saiu, né? Dobrou aqui o canal, provavelmente aqui essa pontuação, ela acabou dobrando para cima, pagou o alvo 100% aí, e o preço está fazendo o quê? Ele está fazendo o primeiro pivô aí, ó, de alta. Ficar bastante atento no rompimento dessa máxima aqui, o dolinha ele pode fazer uma correção aí um pouco mais forte até o 240 lá em cima, tá? Para que isso aconteça, a gente já está aqui preparado no gráfico de 5 minutos, ó, alguns pontos aí na onde ele possa estar vindo corrigir, tá? Na abertura, tá certo? Rompendo aqui a nossa estrutura amarela acima aqui, ó, do 140, ele vem para essa máxima, tá? Já dando aí uma média de 10 pontos, para poder fazer continuidade altista, ó, para romper ali os 50%, ó. Vamos colocar aqui, peraí. Para romper ali, né, ó, os 50%, ó. Então ele rompe os 50%, caso ele passar para cima da linha amarela, tá? E vai buscar lá o ponto de resistência do canal, tá certo, pessoal? Ó, então a micro tendência do dólar, no meu ponto de vista, ele tá num triângulo ascendente aí, ó. Tá? Ele tá no triângulo ascendente, onde ele já encontrou o primeiro suporte da sexta-feira, ó, tá? Da continuidade do movimento. Então, para que ele volte a subir, é natural ele ter que romper, tá? Essa linha aqui, ó, essa LTB também, essa estrutura de correção, ó, tá? E aí, se acontecer do preço romper, ele pode estar fazendo, né, esse movimento aqui para ele poder estar esticando aí um movimento maior de correção. Para que tudo isso aconteça, pessoal, é simples, tá? Deixar guardar aí o rompimento do 140. Se acontecer divide gap, é só dar continuidade. Ele vai fazer o teste lá de máxima. Rompeu direto, força vai estar muito agradável para alto. Bateu lá, fez falha de topo, fica atento, tá? Pro retorno aqui no próprio 140 para continuar a subir, ou se ele vai vir fazendo um movimento baixista aí, e eu acredito que o dólar ele possa ser mais baixista se ele perder essa estrutura aqui, tá? Se ele perder essa estrutura aqui, o dólar pode ter um dia mais baixo. Caso contrário, ele vem para fazer um rompimento dessa máxima. Então fiquem bastante atentos aí, ó, com gap ou sem gap, esse teste aqui, tá? Ó, se ele vir, ficar bastante atento aí, tá? Respeitar bem a linha de correção aqui dessa LTB e trabalhar na venda de fato aí, ou na falha da máxima, né? Ou se ele perder aqui a zona do 500 e 510, tá certo, pessoal? Aí a gente tem estrutura bastante interessante aí pro dólar. Tá vindo buscando aí já no dia de hoje, tá? Na segunda-feira. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí. Bom trade, boa semana a todos.